Bem-vindos ao Dentalcast. Essa é uma experiência nova para mim. Eu queria fazer algo que fosse importante para a odontologia em si. E a busca que eu tenho é pela verdade. Eu quero a verdade. Eu quero ajudar o cirurgião dentista a chegar na verdade. Tá? Então, hoje eu tenho a maravilhosa companhia do Dr. Rafael Correia de Barros Bertoldi, do Resmini Bertoldi Advogados, para a gente falar um pouco sobre responsabilidade civil. Roger, eu acho até... Bom, em primeiro lugar, cumprimentando o teu público, a tua audiência, mas eu acho que a gente não precisa se limitar à responsabilidade civil. A gente pode falar de responsabilidade civil, mas eu achava legal, a gente estava conversando aqui antes sobre outros aspectos legais, que também interessam para o dentista, né? Por exemplo, nós falávamos aqui antes sobre aposentadoria, né? Que o dentista, como profissional liberal, tem que ficar atento também para esses aspectos, né? Muitos dentistas, quando começam a sua carreira, começam trabalhando, começam já atendendo, ou atendendo nos seus consultórios, ou atendendo como PJ, e acabam não contribuindo, né? E depois, quando já é tarde, né, é que vão se dar conta. Quando começa a se preocupar com isso, é porque já está tarde, né? A barba já está branca. A barba está branca, a cabeça já está, o pescoço já está cansado de atender na cadeira. Cervicalgia e lombalgia. Não, então isso é uma coisa, claro, eu não tenho essa especialidade, né? Mas eu recomendo até que um futuro programa teu que aborde questões legais, né? Que pode ser uma pauta interessante para os dentistas, né? Essa entre tantas outras, né? No caso, eu posso contribuir mais aqui com a questão da responsabilidade civil. Tu poderia conceituar o que é responsabilidade civil? Porque, assim, como dentista, nós não sabemos nada. Nada. Não, tem certeza? Na faculdade não falam nada? Eu tinha um professor chamado Ivori, ainda tenho, um grande mestre. Sim. Mas eu falhei com ele e não prestei atenção nas aulas dele. Talvez outros tenham falhado também, né? Isso. E assim, por exemplo, realmente as pessoas saem uma tábula rasa, assim, da faculdade nesse aspecto, tanto administrativo de consultório, como de responsabilidade civil, como de previdenciário. Mesma coisa, deviam ter 3 cadeiras sobre isso. Não, e outras coisas também, porque o direito, muitas pessoas têm preconceito com o direito, né? Eu não sou do direito, eu não gosto de advogado, por exemplo, e acabam não tendo, por exemplo, acabam tendo preconceito com algumas cautelas que tem que ter, por exemplo, contrato. Né? Então, a faculdade de odonto, por exemplo, prepara a pessoa para atender, etc. Mas que preparo ela dá para o cara fazer um contrato, se proteger, né? Eu sei que tem cadeiras que tem esse aspecto. Até eu mesmo já dei uma aula em uma cadeira, né, de odonto legal, né? Falei de algumas questões como termo de consentimento informado, né? Os prontuários, as fichas de atendimento, né? E os contratos, né? São todas coisas que o dentista tem que estar ligado para poder se resguardar de responsabilidade, né? Então, respondendo a tua pergunta sobre responsabilidade civil, né? Vamos deixar assim, de uma forma menos acadêmica possível. Ótimo. Tá? Responsabilidade civil, bom, o nome civil quer dizer, é uma responsabilização que não é penal. Né? Por exemplo, tem ilícitos que a pessoa pode praticar que não chegam a ter interesse do direito penal. Né? Por exemplo, assim, matou, bom, direito penal, roubou, furtou, etc. Lesão corporal. Lesão corporal. Né? Agora é o seguinte, a responsabilidade civil é um dano que alguém causa com culpa. Ou seja, então a gente vai ter que analisar, não quero botar a carroça na frente dos bois.
tá? Mas eu te causei um dano. Tu me contratou para prestar um serviço. Eu prestei o serviço e nessa prestação de serviço eu agi culposamente, ou seja, com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Então, todo mundo ouve, né? Negligência, imprudência, imperícia. Tá? E te gerei um dano com isso. Então, para ter responsabilidade civil, tem que ter um dano, tá? Um ato ilícito e uma relação de causalidade entre eles. Ou seja, o meu dano tem que resultar do teu ato ilícito. Por exemplo, eu estou dirigindo bêbado, me acidentei. Não, mas foi culpa do outro. Então, eu estar bêbado não causou o dano. Então, nesse caso, não tem que indenizar. Né? Apesar de ter praticado, é claro, uma infração de trânsito. Né? Mas, então, do meu ato ilícito tem que resultar um dano. Né? E daí isso vai implicar no dever de reparação desse dano, né? Que é a indenização em dinheiro. Né? Porque eu não posso, muitas vezes, reparar... Bom, até posso reparar um dano, por exemplo, consertando. Né? Por exemplo, sim, que seriam os danos emergentes esses? Sim. Os danos emergentes são danos que emergiram da minha ação, sim. Ok? Da minha ação culposa. Tá? Mas normalmente a pessoa que sofre o dano, ela quer reparação em dinheiro. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu contratei um cara para construir um muro, por exemplo. Né? O muro caiu. É responsabilidade de quem construiu o muro, certo? Ele pode construir de novo o muro. Sim, sem mas dúvida. Muitas vezes eu não vou querer o mesmo cara, porque esse cara já construiu um muro que caiu. Né? Então, não, me indeniza em dinheiro. Tá? Essa reparação, ela pode ser para danos morais, danos materiais, tá? E no caso de vocês, os dentistas, tem que se preocupar também com o dano estético. Tá. Porque pode gerar um prejuízo estético permanente na pessoa. Então, quando eu procurei esse profissional, não vou dizer o Roger, né? Obviamente, né? Mas eu procurei esse profissional e saí com uma cicatriz. Né? Então, eu vim sem cicatriz, saí com cicatriz. Sim. É um dano estético que eu sofri. Né? Agora, é importante dizer também... Bom, e o dano moral, vamos dizer assim. O pedreiro construiu o muro e caiu o muro, mas ele machucou alguém quando caiu. Sim. Né? Esse muro eu construí até para minha festa de aniversário. Era parte da decoração que eu ia botar. Não pude, na minha festa de aniversário, pendurar os balões. Então, esses são prejuízos que não são materiais. Né? São prejuízos morais, né, que se diz. Então, me causou sofrimento. Então, os danos morais é uma forma que se encontra para se reparar danos que não são palpáveis. Né? Por exemplo, não é um muro. O muro tem um valor financeiro. Então, os danos materiais, normalmente, tá, a gente sabe no centavo quanto foi. Então, é aquilo que eu gastei para consertar. Então, foi 25.499,35 centavos. Esse é o dano material. Bom, e agora, o que eu sofri, porque eu não vou fazer 50 anos de novo, né? Os meus afilhados vieram, ou era o meu casamento e eu não posso... Então, isso não é mensurável, né? Então, se busca quantificar. Tá? Até para dar uma sensação, por exemplo, de satisfação à vítima. Né? Tu me causou esse dano, tu me causou esse sofrimento. Como é que eu posso retribuir? Não, eu posso te machucar, eu não posso te dar um soco. Sim. Mas eu posso te machucar um pouquinho no bolso. Então, ela tem um aspecto pedagógico também, a indenização. Então, olha, te liga, porque se tu causar prejuízo, tu vai ter que reparar. Então, fiquem ligados. Não só o prejuízo, mas também o sofrimento da pessoa. Então, esse é o dano moral. Acho que dá para resumir assim a questão. Só isso? Só isso. Só isso? Não, mas dá para ir mais longe. Dá para ir mais longe ainda. Né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo.
por que os documentos, a documentação do dentista é importante? Tá? Porque assim, nessa documentação, em primeiro lugar, a gente vai registrar como a pessoa chegou. Tá? Então, eu tenho alguns clientes dentistas, tá? Eu tenho ações de dentistas como réus e tenho ações contra dentistas também. Uhum. Tá? Então, eu tenho alguma experiência nesse assunto, né, de processo civil e de indenização, etc. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa chega e diz, olha, eu preciso que tu me repare isso, isso e isso. Se a gente não tem aquela documentação lá do início, a gente não sabe que ela está nos enrolando, que ela está enrolando o juiz. Então, opa, me desculpe, mas a senhora não tinha esse dente quando chegou. Uhum. Né? Então, isso já me aconteceu. Entraram com indenização contra meu cliente, que ele teria tido um problema num implante, que é até muito discutível. E desse problema nesse implante, ela pediu mundos e fundos. Até facetas de porcelana. Tá? Então, olha. Então, aí tá aquela questão. As facetas, elas decorrem do meu ato ilícito? Ou seja, do meu agir culposo, da minha negligência? Não. Então, houve uma ação negligente, tá? E houve danos. Mas não tem o nexo causal, né? No caso da faceta. Né? Ela foi além. Ela quer que ele faça uma reabilitação completa. Sim. Não. O dano, ele tem que... A indenização, ela tem que corresponder ao dano, ao agravo da ação do dentista. E eu tenho uma pergunta, assim, ó, se o paciente se sente lesado, tá? Acontece realmente um problema, tá? Que custa 3 mil para consertar. Existe a possibilidade dela pedir 50 mil de dano moral, assim? Sim. Seguinte, uma coisa é pedir. Ah, tá. Outra coisa é levar. Uma coisa é pedir. Então, por exemplo, o que acontece muito? Tá? Aliás, assim, até eu sei que tu atende pessoas carentes, etc. Uhum, né? uhum. Então, é o seguinte, a gente vai atender uma pessoa de baixa renda, tá? Ela não paga custas para entrar com o processo. Uhum. Tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma renda acima de 5 salários mínimos, vamos dizer, nós estamos falando aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Em outros estados tem outras referências, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul é 5 salários mínimos. O que é o básico? É isso que eu ia dizer. Quem ganha menos de 5 salários mínimos, tá? Normalmente é beneficiado com assistência judiciária gratuita. Uhum. Tá? Isso implica que ele não vai pagar custas para entrar com a ação. Tá, que é o JEC. Só um segundo que eu vou ter que... Tá, não tem problema. Tá? A pessoa não paga custas para entrar com a ação. Então, não é JEC, não é necessariamente JEC. JEC, tá? O JEC, o Juizado Especial Cível, o JEC é para pequenas causas, ou seja, causas que não ultrapassem 40 ou 60 salários mínimos. Uhum. Tá? Normalmente, tu viu que eu já não tenho certeza se é 40 ou 60, porque eu não costumo litigar no juizado, porque normalmente a ação de um dentista não vai tramitar num juizado especial cível, porque esse tipo de procedimento, ele exige perícia. A ação que se move contra um dentista exige perícia, e o procedimento simples e célere do JEC não comporta perícia. Então, se o cara entrar contra o dentista no JEC, muito provavelmente o juiz vai remeter para uma vara cível comum. Uhum. E daí o cara tem que pagar custas com base no valor da causa. Por isso que eu fiz essa volta toda, que tu falou. Tá. O cara pode, num negócio de 3 mil, pedir 50 mil? Pode. Agora, hoje em dia, isso já foi um pouco diferente. Hoje em dia é o seguinte, se eu pedir 50 mil e o juiz condenar em 5 mil de dano moral, tu perdeu 45 mil. Tem que pagar honorários pro advogado da parte contrária em cima dos 45. Os 45. Que foi o que ele perdeu. Então é arriscado.
Claro, se a pessoa tem a JG, chama Assistência Judiciária Gratuita, daí o cara entra. Não, eu não tô arriscando nada, eu peço 50. Se vier 5, melhor. Melhor não, pior. Né? Mas tudo bem. Né? Então, pedir é livre. Outra coisa, num procedimento de 3 mil, daí, eu posso ter um dano de 50 mil? Posso. Posso ter, sim. Por quê? Porque, o procedimento é fácil, mas que consequências teve a conduta culposa do dentista? Claro. Fiquei feia na minha festa de 15 anos, por exemplo. Sim. Tá? Não que isso vá alcançar 50 mil, mas eu tô dizendo assim, tem coisas que agravam o dano sofrido, né? Eu ia ser a rainha do baile, eu ia dar uma entrevista na TV, né? O dano moral não é só o sofrimento, né? É também a vergonha, a humilhação, essas questões assim. Mas daí já não entraria na questão do dano estético. Mas aqui assim, o dano estético, por exemplo, seria uma cicatriz permanente, vamos dizer, eu vou ter que ficar... Sim, tipo, é que, por exemplo, assim, os dentistas estão entrando na área estética agora. Sim. Tá? Então, é uma área arriscada. Sim. Eu não sou muito pró essa tendência, mas muita gente tem feito. E agora vem vindo as complicações, né? Sim. Então, aí cai a sobrancelha, aí não sei o quê, aí... mas complicado, assim, né? Mas uma coisa que tem que ficar clara também, eu acho que a gente não falou ainda, é que é um assunto... Quando a gente estava conversando antes, parecia que era um assunto rápido e mas pequeno. Desenrola. Mas ele tem agora várias nuances, né? Por exemplo, uma coisa que a gente não falou aqui. Tu pode ter um dano que não resulte de negligência, imperícia, imprudência. Tu pode ser uma consequência inerente àquele procedimento. Por exemplo, e isso em saúde é assim. A gente sabe, né? A gente pode entrar para fazer uma cirurgia e ter um problema com uma anestesia. Sim. Né? O corpo pode reagir diferente. O dente pode ser reabsorvido, pode dar... Então, tem uma série de problemas que não decorrem da má conduta. Então, tem isso. Claro que o cliente vai ficar enlouquecido, né? Sim. Tá? Então, isso é normal. Tá? A gente não pode, assim, sofrer porque deu um resultado ruim. Né? Então, a gente tem que focar em agir conforme a literatura. Sim. É isso. Né? Hoje em dia, a obrigação do dentista, ela tem 2 tipos de obrigação. Obrigações de meio e obrigações de resultado. Né? Por exemplo, o trabalho do advogado é uma obrigação de meio. Né? Eu não posso te prometer que a tua ação vai ser procedente ou improcedente. Né? Eu posso te prometer que eu vou empregar o procedimento conforme a literatura, que eu não vou perder prazo, que eu vou fazer as coisas certas, que eu vou fazer o pedido certo, que eu vou apelar caso a gente recorra, etc. Né? Isso é uma obrigação de meio. E uma obrigação de resultado é: o teu lábio vai ficar assim. Tá? Então, os teus dentes vão ficar conforme, tá, os padrões estéticos europeus, tal, não sei o quê. Eu não sei como é que vocês... Não, mas tem até um programa que mostra digitalmente como vai ficar o pós. Por isso que eu estava dizendo. Isso é muito... Como é que é? Perigoso. Perigosíssimo. Não, porque assim, quando eu estava na faculdade e se falava nesses assuntos, obrigação dentista, meio. Obrigação de meio. Tá? Fora alguns procedimentos estéticos e tal. Né? Hoje a jurisprudência já é mais rigorosa com o dentista. Então, casualmente, eu estava olhando algumas jurisprudências, eu vi, ironicamente, né, acabei vendo jurisprudências dizendo: hoje em dia, em princípio, a obrigação do dentista é de resultado. Opa!
E vi jurisprudência também dizendo, inclusive, as obrigações do dentistas, de regra, são de meio. Uhum. Ou seja, está meio nebuloso isso. Uhum. Mas predominam, pela minha pesquisa, as que entendem que a obrigação do dentista, em princípio, é de resultado. Então, quando nós temos um procedimento estético, nós estamos mais no mundo das obrigações de resultado. Naquela seara ali do Se eu resultado. estou com um procedimento aqui, estou com dor, eu preciso de um procedimento urgente. Daí já estamos mais no mundo das obrigações de meio. Uhum. Olha, nós vamos fazer o que for possível, né? O paciente chegou hoje de madrugada com muita dor, nós vamos fazer tudo ao nosso alcance, tal, né? Então, mas nós temos daí, na área da estética, bom, daí nós estamos pisando num terreno, não dá para afirmar categoricamente, vai ser de resultado. Tudo vai depender do nosso storytelling, né? Uhum. Caso der problema lá para o juiz. Sim. Tá? Mas, de regra, é de resultado. Tá, interessante. Então, vocês têm que ter... Em primeiro lugar... Boa, isso entra na minha próxima pergunta. O que o dentista precisa ter para se prevenir? Perfeito. Então, em primeiro lugar, prevenção é a mesma coisa que o dentista vai dizer para o paciente. Sim. Tem que escovar o dente para não ter cárie. Isso. A mesma coisa o advogado vai dizer para o dentista. Tem que prevenir para não dar o problema. Tá. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, contratinho. Tá? Contrato de prestação de serviço. De prestação de serviços, tá? Tem que ter um contratinho estabelecendo, pelo menos que dê a imagem para o cliente de que nós temos protocolos de segurança, de higiene, etc, etc, etc. Tá? Estabelecendo ali quais são as nossas obrigações, tá? Nós temos que ter um plano de tratamento, tá? Vai ser feito isso, isso, isso. Temos que ter o termo de consentimento informado, mostrando que o cliente sabe, o paciente, no caso de vocês, né? Vai ser feito isso, tá? Outra coisa que eu vejo muito acontecer também, o ideal seria um tratamento A, mas isso é caro. E a pessoa pede um tratamento B, que é mais barato, mas que não é tão eficaz. Sim. E que tem mais riscos. Uhum. Então, se esse for o caso, deixa tudo escrito e com a assinatura do paciente. Isso é importante, né? Claro que quando vocês anotam na ficha, como é que vocês chamam mesmo a ficha técnica? Clínica? O prontuário, né? O prontuário, quando vocês assinam, quando vocês botam as informações no prontuário, tá? Muitas vezes o dentista bota só a sua própria letra lá. Sim, é tosco, né? É né? desejável que tenha um visto, uma rubriquinha do paciente. Do paciente. Tá? Então ali ele vai anotando as informações. Foi dito isso. Só um segundo, só para... É que a gente não está acostumado com podcast. Sim. Eu tenho que deixar... Nem eu. Eu tenho que deixar o convidado falar. Claro. Eu não posso interromper. Então tá. Desculpe. Não, que isso. Vamos começar de novo. Não, tô brincando. Tá, mas então é o seguinte. Então, no termo ali, no termo de consentimento, o paciente está ciente de que o tratamento alternativo é o tal e que tem estes riscos. E pode demorar mais, enfim. Uhum. Deixar bem claro ali, porque daqui a 3 anos o paciente não vai lembrar mais que tu disse isso. Sim. Tá? Então, todo cliente, não só de dentista, mas cliente de advogado, cliente de loja, cliente de borracharia, tá? Todo cliente, quando algo dá errado, fica indignado, tá? E parte para ofensa. Não, nem todos partem para ofensa, mas é muito comum isso. Sim. Né? E a gente já fica... O famoso barraco. Exatamente. Muita gente gosta de um barraco. Adoro. Muita gente gosta de um barraco. E quando isso acontece, às vezes o profissional fica fragilizado, fica inseguro, né? E quer consertar. E se sente culpado, mesmo quando ele não tem culpa. Né? Mesmo quando ele não tem culpa. Às vezes... Ou se sente amedrontado. Sente amedrontado, sente a sua reputação em xeque. Uhum. Né? Vai entrar com a ação, vai circular no meio profissional que foi obrigado a indenizar e tal.
e a pessoa fica numa posição defensiva, né? Às vezes, que pode ter dois caminhos, né? Ou contra-atacar a cliente, e daí vira o barraco mesmo, né? Ou fornecer alguma prova, ou dar a entender que se sente culpado. Isso vai nos prejudicar mais adiante no processo. Né? Por isso que às vezes eu recomendo para os meus clientes, olha, o paciente está indignado, está dizendo isso, ele quer marcar uma reunião. O que eu digo daí às vezes? Não vá. Não vai na reunião. Claro. Não vai na reunião, porque essa reunião é só para reclamação, etc. Então, não vamos fornecer as armas para eles nos atacarem. Então, assim, quer entrar na justiça? Entra. Então, o que eu quero dizer aqui é só para que o profissional tenha serenidade no momento que acontecer. E a gente vai ter serenidade como? Se a gente agir na forma tecnicamente recomendada. Então, eu agi, eu botei a anestesia X, eu fiz o teste de se tinha alergia, eu fiz tudo conforme a literatura. Então, pode ser que eu fazendo tudo certo, aconteça um dano. Mas se esse dano não decorrer de negligência, imprudência, imperícia, ele não é passível de indenização, de responsabilidade civil. Sim, entendi. Muito bom, muito bom. Que bom que a gente está tendo essa conversa. Sabe que eu tive um caso em que, bom, enfim, não importa a situação, assim, mas o cara trouxe os advogados para ter uma reunião com a gente. Sim. Aí ele trouxe um laudo... Furado. Não vou dizer fake. Não, laudo furado. Não, furado, tá? Sim. Pedindo dano estético. E nós só perdeu o implante. Sim. Daí eles ligaram de novo e queriam fazer uma reunião com o perito que fez o laudo. E nós dissemos, não. A gente se vê no tribunal. Sim. Não entraram. Sim. Claro que não. Não, é muito comum o cliente se indignar, mas entre o cliente se indignar, o paciente se indignar, tá? E o direito propriamente dito tem uma longa distância. Claro. Né? Tem que se ponderar esses aspectos. É muito subjetivo, né? Então, isso me lembra uma outra questão. Vocês, dentistas... Pô, só tô te dando notícia ruim hoje. Mas geralmente é assim. O dia a dia do dentista é assim. Não, a boa só notícia ruim. Tem salvação. Né? Tudo tem salvação. Não, então é o seguinte, vocês... O serviço que vocês prestam, né, ele é parte... ele é alcançado, ele está sob a égide, é que eu não queria usar essa palavra, do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é um outro aspecto que vocês têm que se preocupar. Tá? O que acontece com o Código de Defesa do Consumidor? Ele reconhece, a lei do consumidor, ele reconhece a posição de vulnerabilidade do consumidor frente ao prestador de serviço. Por exemplo, o cliente chega lá, o paciente chega lá para ti e tu diz, eu vou mesializar ou não sei o quê. O paciente não sabe o que é mesial, distal, os anteroposteriores, a arcada. Como é que hoje mesmo eu estava comentando sobre isso. Oclusão. A oclusão. Não, a oclusão, a chave canínica. Chave canina. Como é que é o nome? Chave de molar e chave de canino. Chave de canino, chave de molar. Isso. Então, tu vai falar isso, o cara não sabe nada. Ele falou, se o senhor está dizendo, né? Sim. Então é a chave canínica, o canino. Tá. Né? Então, não é só na odonto. Né? Em qualquer serviço, se presume que o cliente está em posição de hipossuficiência frente ao prestador de serviço. Então, o código ele tenta reequilibrar essa relação. Então, como é que ele faz isso? Dificultando a tua defesa, facilitando a defesa do consumidor. Tá. Por isso que o consumidor não precisa ter toda a documentação. E vocês precisam.
Isso era uma outra pergunta que eu tinha dúvida. E vocês precisam. A gente precisa ter toda a documentação. Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Tá? Vocês estão sujeitos a isso. Tá? Então, um outro aspecto interessante. Tem muita gente aí que tem clínica, né? Franchising, etc. Uhum. Tá? Isso eu não comentei no início, né? A gente falou no início que tem outros aspectos legais que interessam o dentista, que não só a responsabilidade civil. Uhum. Então, os dentistas têm... O direito, ele está em todo lugar, não adianta tentar fugir. Ele te agarra de volta, tá? Uhum. Então, tem essa questão societária, né? Eu vejo, tem anúncio, a BO? Não lembro agora. Tô vendendo cotas de uma clínica. Na BO eles têm uma parte dessa. Eu gostaria, por sinal, de receber o presidente da BO aqui e do CRO também. Quando ficar mais popular, me liguem. Liga tu para eles. Pô, presidente. Não, tá. Eles têm que me procurar. Tá. Bom, mas enfim. Então, assim, tem essas questões societárias também, né? Porque eu tô... O que eu tô fazendo aqui? Tô te dando espaço para falar. Resumindo, Berthold da Advogados. As pessoas que vão ver, Rafael Berthold é o cara. Entende desse assunto. Entende. Bom, nós, no mínimo, vivemos muito já nesse assunto. Mas, então, como eu ia dizendo, então tem essas questões societárias que os dentistas também não são treinados para entender na faculdade. Não são treinados. Então tem entrada... aquisição, cessão de cotas para lá e para cá, retirada, né, dissolução das sociedades, etc, etc, etc. Então, isso é um outro aspecto legal que interessa para os dentistas. Mas o que eu ia dizer com isso é o seguinte, que a responsabilidade da clínica, tá, da PJ... Do PJ. É objetiva. Tá. Então, responde... O que quer dizer responsabilidade objetiva? Responde independentemente de culpa. Tá? A responsabilidade do dentista, pessoa física, é subjetiva. Ou seja, precisa ser provado a culpa dele. Mas o ônus da prova é dele. Isso não muda com o Código do Consumidor. Tá. Claro, a clínica... A gente vê, assim... No dia a dia, a clínica se safa das condenações, tá? Porque ela, embora tenha a responsabilidade objetiva, ela pode se safar. Safar é um termo injusto, né? Mas ela pode provar que o serviço não teve defeitos. E ela provando isso, ela se exime do dever de então indenizar. é mais fácil o CPJ, é isso? Não, ao contrário. Ao contrário, desculpa. A responsabilidade é maior de uma PJ. Tá? Ela tem responsabilidade objetiva. Então, ela se safa se ela provar que o serviço não foi defeituoso. Tá. Então, muitas vezes, o paciente processa o dentista e a clínica. Claro. Tá? E o desembargador, lá, quando vai julgar, ele reconhece, olha, ele faz essa distinção. A responsabilidade da clínica é objetiva. A do dentista é subjetiva. Mas com o dever de ter a documentação. O ônus da prova é dele. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então é isso. Mas, assim, é muito comum serem improcedentes as ações. Né? É muito comum a pessoa se sentir lesada, mas reconhecer que o profissional agiu conforme a literatura, etc, etc. E o que tu tem visto, assim, na tua vida profissional? Tu tem visto, assim, implante, cirurgias mal feitas? Sim. Qual é a parte estética, a parte de implantes? Sim. Não, assim, na minha vida, tá? O que predomina? Implantes. Tá? Implantes e ortodontia. Ortodontia. Até porque a ortodontia ela tem um quê de obrigação de resultado. Né? O cara não chega doente, né? Não chega com uma emergência. Né?
Então, o dentista, o ortodontista se dispõe a deixar a arcada de uma determinada forma, e daí acontecem os problemas. Claro. Né? Acontecem os problemas. Né? O corpo, aquela coisa, são ciências humanas. Então, às vezes, o corpo não reage como esperado. Né? E daí resultam os problemas. Mas, se o dentista demonstrar que ele fez conforme a literatura, que ele fez os exames, esqueci de falar isso, além da documentação que o paciente assina, tem que guardar as radiografias, os exames de imagem, né? Colher a assinatura do paciente no prontuário seria ótimo. E o contrato. E o contrato, e o termo de consentimento. Prontuário assinado com letra legível. Letra legível. A assinatura do paciente e guardar as radiografias e tudo mais. Guardar a documentação do caso. Tá? Uma ação de indenização tem prazo para entrar. Uhum. Tá? O prazo é, pelo direito do consumidor, de 5 anos. Então tem isso. É outro prazo, né? Normalmente, indenização são 3 anos, uhum. tá? Mas a indenização do direito do consumidor são 5 anos. Por isso que se recomenda que guarde a documentação por esse período. Por 5? 5. Eu já ouvi 10. Mas aí é que tá. Quanto mais guardar, melhor. Sim. Melhor. Eu nunca diria para alguém descartar os documentos. Se possível, guarda. Sim. Se possível, guarda. Tá? Porque realmente... também o vício ele pode estar oculto, tá? E se um vício está oculto, o prazo prescricional começa a contar da data que ele for constatado, né? Então pode ter um efeito aí, né, retardado. Sim. Tá? Assim, tem que guardar, tem que se resguardar. Né? O nosso pai é dentista, certo? Então nós tivemos muito presente as questões de dentista e de odontologia nas nossas vidas. Até porque ele foi perito também algumas vezes, né? Foi perito, mas pouquíssimas vezes. Não. Que eu tenha visto, foi pouquíssimas vezes. Então ele ficava pensando muito nos casos. Não, é isso que eu ia dizer. Eu já vi ele perder noites de sono, tá? Porque se constatou que um paciente tinha, se bem me lembro, tá? Um tumor. E pediram as radiografias para ele. E ele ficou com muito medo de buscar essas radiografias e constatar que já estava ali e ele não detectou a tempo. Né? Claro que daí, no fim das contas, nesse caso, né? Realmente não tinha nada. Eu me lembro desse caso. Então, veja. Quantos anos já se passaram, né? É importante guardar a documentação. É importante guardar. E agora depois... é digital, né? Exato. Não, depois alguém morre, tem que reconhecer pela arcada. Eu acho que é bom guardar. É bom guardar. Tá. Se possível. Se possível, né? Claro, né? Se a pessoa tem culpa no cartório e tal, daí descarta e diz que, olha, eu guardei por 5 anos, né? Queimei. Né? Eu só sou obrigado por 5 anos, coisa assim. Entendi. Não, muito bom. Outra coisa que eu ia te perguntar também é sobre as questões societárias, tá? Hoje a gente vê muitas clínicas, sim, tá? Muitas pessoas jurídicas, né? E o franchising, tá? Sim. Que é o lance ao franchising agora, entendeu? Sim. Que é um novo jeito de perder dinheiro, né? Sim. E então, assim, porque quem ganha com o franchising é o franqueador, né? Isso não podemos também generalizar, né? Eu não posso aqui dizer que num contrato de franchise é uma forma de perder dinheiro, ou uma forma predatória de explorar, etc. Né? Existe o modelo de franchising. Agora, certamente vai ter clínicas que têm um regramento, né? O contrato de franquia, né? Ele tem isso, ele tem um regramento.
que vai reger as relações entre o franqueado e o franqueador. Uhum. Então tem um manual de instruções. Olha, no momento que tu te tornou franqueado, tu te compromete a contratar desse ou daquele fornecedor, tu te compromete que a tua sala vai ter tal identidade visual, etc. Vai pagar isso, aquilo, né? Mas, e realmente, na Odonto se criou esse nicho. Sim, Se sim. criou esse nicho de... E até de clínicas de estética, de depilação a laser. Sim, sim. É uma forma que o mercado se ajusta, né, Roger? O Uhum. mercado se ajusta. Vamos dizer, se as pessoas não estão felizes, etc., o mercado mesmo vai começar a cair em desuso, né? Sem dúvida. Ou as maiores vão ficar, Sim. né? Ou as maiores vão ficar, ou quem explora, por exemplo, quem explora de uma forma muito agressiva vai começar a ser fiscalizada, a sofrer fiscalização daqui do Ministério Público do Trabalho, eu não sei, a vigilância sanitária, etc, etc. E essas coisas se regulam com o tempo, Sim. tá? Então, pode ser que seja uma tendência que veio para ficar, ou pode ser alguma coisa que vai se ajustar e vai virar um outro modal daqui um pouco. Entendi. Né? Mas ó, uma questão que eu acho interessante, ainda voltando um pouco para a responsabilidade civil, Tá. uma coisa interessante que a gente não falou ainda. Uhum. Seguro. Seguro, tá? Então, vocês são obrigados a ter seguro? Não. É sugerido, se sugere que tenha seguro. Sim. Isso é uma outra forma de se precaver, né? Se você tem o receio, se você lida com uma área da odonto que tem um potencial risco para causar danos, é recomendável que tenha um seguro de responsabilidade civil. Sabe que um camarada meu, ele advoga contra o seguro, porque tu tem que, quando tu assina o seguro, tu tem que ler muito bem o que eles vão pedir para te segurar. Sim. Entendeu? A radiografia pré, pró, pós, Claro. senão eles não te seguram. Não, mas é comum. Eu também já entrei contra a seguradora, né? E realmente, é verdade que algumas, na hora que você precisa, elas são excessivamente rigorosas, né? Uhum. Daí não adianta, daí tem que entrar com a ação mesmo. Tá, Né? mas dá para entrar com a ação. Dá para entrar com a ação. Quando a pessoa entra, no caso, vamos supor que nós somos um dentista aqui, cometeu um erro e foi processado. Tá? Tem seguro. Tá? Tem seguro. Mas o seguro, vamos dizer, antes de ser processado, ele acionou o seguro e o seguro não cobriu, negou a cobertura do seu segurado. Tá? Nós vamos ser réus na ação, né? Eles vão entrar com ação contra nós e nós vamos denunciar a seguradora lide. Ou seja, nós vamos dizer, podemos nos defender dizendo, olha, não pratiquei nenhum erro, tal, mas por precaução eu tenho um contrato de seguro com a seguradora X que está aqui e eu estou denunciando ela porque se eu perder essa ação, quem tem que pagar é a seguradora. Ah, sim. E a seguradora pode aceitar ou não a denunciação. Tá? Daí a gente vai discutir, além dos elementos do dano e da responsabilidade, da negligência, etc., nós vamos ter que discutir também os aspectos contratuais da seguradora. Porque frente à seguradora, eu sou consumidor. Sim. Né? Frente à seguradora, eu sou o consumidor. Então, eu também tenho os meus direitos. Claro, né? Não adianta deixar as coisas expressas em letra miúda. Claro. Né? Então, quando você está falando de relação de consumo, esse tipo de questão tem que ser destacado. Né? Tem que estar ali em negrito, com a fonte maior. Você não vai ser indenizado
se você fizer um acordo diretamente com... Por exemplo, se você fizer um acordo diretamente com o paciente, eu não vou indenizar. A seguradora ela quer participar. Né? Tipo, já que eu vou pagar, eu é que vou negociar. Ou então, assim, quando a gente aciona o seguro se subroga nos nossos direitos. Então, por exemplo, quando a gente bate o carro, por exemplo, dá perda total, etc. Bom, eu denunciei a lide o seguro, agora é com ele. Se ele encontrar o carro que foi roubado, é dele. Ele me pagou o carro, né? Se ele encontrar o carro, é dele. Ele se subrogou, ou seja, ele entrou no meu lugar na relação. Eu saí. Então ele tem o direito. Como ele vai se subrogar nos direitos? Pô, eu não posso fazer promessa com o santo dos outros, né? Eu não vou aqui assumir a culpa e dar aqui para a seguradora pagar. Não, claro. Eles querem participar disso. Eles querem estar citados na ação. Exatamente isso. Eu trabalhava numa clínica e... agora não me lembro mais. E aí estava no contrato escrito assim, se a gente perder, tá? Se a clínica perder, ela pode cobrar do dentista. E eu falei, não, eu quero que altere isso aqui. Eu acho que eu falei contigo. Agora eu não me lembro. Não, eu quero que altere, eu quero participar, eu quero entrar junto na lide. Claro! Eu quero entrar junto na lide. Claro. O que é lide? Só para o nosso telespectador. Pô, mas assim tu me pega desprevenido. Não. Na lide é a briga. É a briga. A rinha. Vamos dizer assim, é uma pretensão resistida. Sim. Tá? No momento que eu tenho uma pretensão e uma resistência, isso se torna litigioso. Né? Ou seja, eu nomeio um terceiro para decidir, que é o juiz. Então, eu acho que eu tenho razão. Tu tem razão, Roger? Tem ou não? Tenho. Tu tem razão também. Eu digo que eu tenho razão. Quem é que vai decidir isso? Ou nós vamos sair na porrada, sim, ou nós deixamos para um terceiro decidir. E nós fazemos aqui um contrato, mesmo que não escrito, de que nós vamos aceitar qualquer que seja a decisão do juiz. Entende? Então tem essa de ser... litisconsorte. Litisconsorte, isso. Tu tem que... Então dentista... Você que não leu o contrato quando você assinou lá e rubricou todas as páginas sem ler o contrato. Veja essa cláusula aí que é de tu entrar como co-partícipe. Como litisconsorte. Litisconsorte. Então entrar... não é... eles não... Tu ter a tua própria defesa. Tu fazer a tua própria defesa e a clínica fazer a dela. Então, se existe a chance de eu ser condenado, então eu tenho que ter o direito de me defender, de apresentar... Tem uma coisa que é muito cara para o judiciário. Cara no sentido assim, muito importante, querida para o judiciário. Tá? Que são cláusulas que excluem aquele caso da apreciação pelo judiciário. Então, de regra, essas cláusulas são nulificadas, tá? Então, vamos dizer assim, a gente faz um contrato, assim, olha, eu e o Roger nos comprometemos a não entrar na justiça sobre esse caso. É nulo. Assim, ou então, na casa, às vezes a pessoa está em posição de superioridade na negociação e impõe uma cláusula. Tu te compromete a não me processar. Nulo. Eu diria, tá? Mas diria assim, no meu parecer, sem analisar a jurisprudência, etc., que é esse tipo de cláusula que diz que em caso de demanda eu me dou o direito de me ressarcir sem tu participar do processo, pela mesma lógica é nula. Sim. Né? Não, peraí, o cara vai entrar com ação contra mim e eu tô abrindo mão antecipadamente do direito de defesa. Não. Isso tu tá me subtraindo meus direitos de me defender em juízo. Tá? Isso não pode. Tá? Tem na Constituição, a lei não excluirá da apreciação do judiciário, tá?
qualquer ameaça a direito, algo assim. Tá. Essa nós vamos ter que tirar na edição. Mas assim, a lei não excluirá do judiciário qualquer ameaça de... Enfim. Não, de repente bota uma legenda com artigo aqui, o inciso. Tá? Então, tem isso. Não se pode excluir do Poder Judiciário. Então, eu diria que esse tipo de cláusula é abusiva. Mas não é abusiva a seguinte situação. Tu trabalha numa clínica e causou um dano. Tá? A clínica entrou junto, porque a responsabilidade é objetiva. Sim. Tá? Vocês foram litisconsortes, perderam e a clínica pagou. Ela tem direito de te acionar regressivamente, que se chama. Sim. Tá? Então, qualquer um que pagar em nome do outro tem direito de regresso. Foi culpa tua. Sim, tá? A clínica te forneceu todos os elementos que tu precisava, não foi problema das instalações, da higiene, etc, etc. Tu fez porque tu quis assumir o risco, ou seja, foi imprudente, né, e gerou um dano. Bom, a clínica tem o direito de acionar regressivamente. Tá? As ações que eu vi nesse sentido, normalmente a clínica perde. Tá? Ela não consegue provar a culpa do dentista. Por mera amostragem do que eu já olhei. Não quer dizer que nunca aconteça. Né? Tem direito. Mas pelo que eu vi, assim, de regra, perde. Tá? Outra coisa que nós temos que ver, a relação do dentista com a clínica, ela não é do direito do consumidor. Sim. Então não vale essa questão da facilitação. Ninguém é café com leite. Sim. Os dois se presume que estão em posição equivalente juridicamente. Não, e a questão do dentista, tá? Ele se resguarda com toda a documentação em relação a PJ. Tu terias alguma questão? Bom, PJ. PJ, isso. Mais atenção sócios. Ainda. Sem mais sócios. Não, com mais sócios. Não, então, PJ é o que eu falei. A responsabilidade é objetiva. Sim. Então, tem que se resguardar ainda mais. Tá. Então, tem que cuidar com os protocolos sanitários, os protocolos profissionais, etc, etc. Então, tem que se resguardar mesmo. Tá? É mais fácil condenar uma PJ do que uma PF. Vou te perguntar outra coisa. Vai. Na esfera administrativa, tá? Corre um outro processo. Sim, Ou corre o mesmo processo, não sei. Corre um outro processo no CRO, né? Sim. Seria CRO. Por sinal, eu não voto no CRO. E pago uma multa a cada 2 anos. Sim, espontaneamente. Espontaneamente, porque eu não Por convicção. Eu faço isso por convicção. Tá? Porque, né, eu sou assim. Tá. Então, por sinal, eles mandavam junto o boleto com a multa. Agora é 2 boletos, eu tenho que pagar 2 boletos. Mas tu não paga... tu paga a multa. Sim, eu pago a multa, sim. Enfim. O CRO te ajuda, não te ajuda? Olha, assim, não é automático. Né? Não é porque tu tem uma demanda civil que tu vai ter uma demanda disciplinar. Né? Disciplinar. Tá? Qualquer órgão... vamos ser bem sinceros aqui. Tu quer a verdade, né? Eu quero. Tu disse que tu quer a verdade. De regra, eu vejo os conselhos profissionais sendo corporativistas com os seus associados. Ok. Tá? Então, talvez a pessoa tenha uma condenação no cível, né? No penal eu não me meto. Claro. Não me meto, tá? Mas pode ser tranquilamente absolvida pelo conselho profissional. Tá? Não só o dentista, tá? Isso de uma maneira geral. É uma impressão que eu tenho. Tá. Os dentistas, eles costumam
ser corporativistas, reconhecer que foram adotadas as cautelas necessárias, etc., em que pese se reconheça que tenha havido um prejuízo pelo paciente, normalmente a conclusão é de que não agiu fora das especificações técnicas, etc., da literatura, etc. Ou que não configura uma infração ética, claro. por exemplo. Não, assim, ó, o mercado de trabalho do cirurgião dentista é dominado por mulheres, tá? Sim. Dominado por mulheres. Sim. Eu queria saber, tá, da tua parte, assim, Sim. pé por pé, como é que é essa... Porque eu nunca fui processado, tá? Nunca fui processado. Graças a Deus. Tá? Não, tudo bem, entendeu? Para mim... Não. É bom. Vamos reconhecer que é bom. Mas também, se precisar, sim, eu tenho meu irmão advogado. Sim. Mas, no mínimo, é uma demonstração de que tu costuma te cercar das boas práticas. Das boas práticas. Sem dúvida. Então, no mínimo, isso é um atestado disso. Então, é bom. Sim. Então, assim, por exemplo, às vezes as mulheres ficam nervosas. Sim. Tá? Eu queria saber, assim, qual é o passo a passo, assim, um dia tu tá lá na tua casa e chega uma correspondência, é uma intimação judicial. Sim. E qual é o passo a passo do processo, sabe dizer, assim, ou mais ou menos? Sim, mas eu não entendi o que isso quer dizer com as mulheres. Não, porque eu acho que as mulheres são mais... Não, tu quer dizer as mulheres que sejam processadas? Não, é porque, assim, sabe, o que eu vejo, assim, tá? Nas clínicas... são meninas, assim, sabe? Sim. Pela juventude. Pela juventude, sim. E daí o cara enlouquece lá com uma prótese, o cara, é sempre um cara, assim, que é muito loucão. Não, eu entendo a pergunta. Eu entendi, ó. Entendi. E daí ele assusta a claro. menina sabe? E aí eu quero que ela entenda isso. Não, tá, eu entendi. Tá. Vamos ver se eu entendi. Isso. Tá? Vamos recapitular. Isso. Tá? Eu acho assim, muitas vezes... deixa eu só acertar aqui o fone. Uhum. Tá? Muitas vezes, não só no dentista, mas nas profissões em geral, tá? Claro, a mulher está entrando no mercado de trabalho, tá? As mulheres jovens, mas não só as jovens, né? E tem que encarar homens, tá? Machistas. Sim. Tá? Homens machistas. Tá? Claro, a gente faz associação que são mais velhos porque são de uma outra geração. Sim. Então, o cara já é machista, ele vai ser atendido por uma mulher, ele vai ser atendido por uma mulher jovem. Né? Então, ele vai se colocar numa posição, como a gente falou antes, né? De vulnerabilidade, né? Ou seja, a mulher vai operar, vai arrancar os dentes dele, vai tratar ele numa posição de autoridade no assunto, e pode ser que algumas pessoas reajam mal, né? Especialmente se tem um problema. Então, assim, isso não tem nada especial dos dentistas em relação a isso. É como em qualquer outro aspecto, né? Se a mulher se sentir desrespeitada, se a mulher se sentir agredida, tem que tomar as atitudes, tá, cabíveis, tá? Denunciar, né? Relatar, documentar, né? Às vezes, talvez, se recusar um atendimento, né? Ninguém é obrigado a atender. Claro. Ninguém é obrigado a atender. Eu tô vendo que o senhor... E não entrar em confronto direto. Sem dúvida. Isso eu tô excedendo aqui a minha expertise. Sim. Mas é uma recomendação que eu tenho. Se acontecer isso, não entrar em confronto direto. Normalmente, o que vai acontecer? É aquilo que a gente falou no início. A pessoa vai esbravejar e não vai processar. Não vai processar. Porque ela não tem razão. Né? Quando ela procurar, né, um advogado... Por isso que advogado não é tão ruim assim. Às vezes o advogado é muito bom. Para mim, eu sou suspeito. Eu acho que os advogados são bons. Até os meus oponentes... Porque quando a pessoa passa por o crivo do advogado, o advogado vai dizer para ele: tu não tem direito. Não houve um erro
não houve negligência, cadê a imperícia, né? Cadê o dano e tal? Então, se houver, agora indo mais além, se entrar, qual é o passo a passo? A gente vai receber ou por oficial de justiça ou por AR a citação. A citação é o ato que dá início ao processo. Então, tu que gosta do termo lide, né? Adoro. Então, assim, ó, citou, existe lide pendente. Tá. Então, houve a angularização processual. A angularização. Houve a citação. É caríssimo, só quero te dizer isso. Tu tá aqui, isso não interessa pro Não, teu mas público. eu quero, de repente, que tu se solidarize, né? Não, mas eu não vou me solidarizar. Bom, mas é o seguinte, então, qual é o passo a passo da ação? Primeiro, a pessoa que foi processada, ela recebe ou por oficial de justiça ou por AR uma citação, tá? Que é o mandado do juiz junto com a contrafé, que nada mais é do que uma cópia da petição que o autor deu entrada, né? O autor sendo o paciente insatisfeito, tá? No momento que houve a citação, é que se começa a falar em lide, tá? Depois que existe a angularização processual. A angularização por quê? É autor, juiz, réu. Então, tem a angularização processual, tá? Então a pessoa recebe a citação, tá? Pode ser, tá, que tenha, eu tenho visto não acontecer, tá? Mas deveria acontecer o seguinte, do juiz marcar uma audiência de conciliação. E eles forçam uma conciliação, não é? Olha, eu não posso afirmar que cada um. Sim. Tá? Cada um. Cada qual. Já foi mais, sabe? Já foi mais. Eu confesso que eu não tenho visto marcarem essa audiência ultimamente. Tá? Então, teria que ter uma audiência de conciliação. Não conciliando, abre o prazo para defesa. Tá? Abre o prazo para defesa. Tá? Ou então, o cara já é citado já para apresentar a defesa em 15 dias. Tá? 15 dias úteis. Tá? Bom, daí é isso. Foi citado. Procura o advogado. Tem que ter o advogado. Não dá para fazer sem. Tá? Como na linha do que a gente estava falando. Não é pequenas causas. É justiça comum. Essas demandas que precisa perícia tem que ser na justiça comum. Então, tem que contratar o advogado. Tá? Vai contratar o advogado. Tá? E nós vamos normalmente também recomendar um assistente técnico. Tá? Porque normalmente quando o cara entrou, ele já tem o seu assistente técnico. Ou seja, ele já foi num outro dentista. E olha aqui o que aconteceu aqui. Não. Aqui ele tratou como pela linha A e o correto seria a linha B. Ele não tem o teu consentimento assistido. Ele vai ter um laudo de um outro dentista, digamos assim. Ainda não. Para fundamentar. Sim. Não. Ele pode ou não ter. Pode ou não ter. Pode ou não ter. Mas esse laudo vai ser no final. Tá? Que os assistentes técnicos vão fazer. Tá? Então, fui citado, ou eu tive audiência de conciliação e abri o meu prazo para contestar, ou eu já fui citado para contestar direto. Tá? Então, vou me informar, vou pegar a documentação, vou contratar um advogado, nós vamos pegar toda a documentação. Cadê o teu termo de consentimento? Eu não peço. Bom, começamos mal. Né? Cadê os teus prontuários? Cadê tudo? Tá, daí a gente vai preparar a defesa com base no que foi apresentado de documentação. Então nós vamos fazer uma defesa dizendo: foi isso que aconteceu mesmo, mas isso está dentro dos padrões. Ou não foi assim que aconteceu. Tá? Ou aconteceu assim, aconteceu o problema, mas eu já consertei. Sim. Né? Então, tem esses caminhos que se pode tomar, tá? Tentando se eximir da indenização. Pode ser também que a defesa seja um reconhecimento. De fato, aconteceu. Né? Eu não me neguei a pagar, eu reconheço que eu tenho o dever de indenizar, só ele veio pedindo 50 mil, né? Eu acho que 5 mil, pode ter isso. Sim. Pode ter uma defesa
Não necessariamente porque a gente está contestando, a gente tem que negar os fatos, né? Mas, normalmente, a gente fez o que fez por algum motivo, né? Ou a gente realmente não quer pagar mesmo, tá? Então, bom, a gente faz a nossa contestação, tá? O juiz vai nomear um perito, tá? O perito vai examinar a documentação, vai examinar o paciente, tá? Nessa ocasião, nós vamos levar lá o assistente técnico para acompanhar a perícia. Os dois? Os dois. Sim. Mas, aquela coisa, eu falo só do meu lado, Só né? do Se meu... o outro não quiser, claro, azar o dele, claro, né? Claro. Mas normalmente vai os assistentes técnicos, acompanham lá a perícia e tal, tá? E vai vir o laudo. Nós vamos fazer quesitos, né? Para serem respondidos pelo perito. Isso é importante. Ah, isso eu já vi isso. Né? O advogado, ele vai fazer os quesitos induzindo as respostas que nos interessam, né? Né? Aquela coisa, o advogado, ele não é imparcial. Não precisa ser imparcial. Né? Também nós não queremos mentira. Sim. Mas nós vamos fazer uma narrativa. Nós vamos induzir a narrativa que nos interessa. Se o perito não responder conforme, bom, é problema nosso, né? Mas a gente vai fazer os quesitos que levam o perito a constatar aquilo que nós queremos. Por exemplo, qual era a situação do dente 38 antes, conforme a documentação? A situação era, ele estava rígido. E como estava a situação dele depois? Continuava rígido. Bom, então não houve nenhum prejuízo nesse dente. Né? Ou, por exemplo, qual era o ângulo dos incisivos superiores no início do tratamento? Como é que ficou depois? Então, melhorou ou piorou. Né? Claro, nós vamos fazer as perguntas que nos interessam. Vai vir aquele laudo, tá? Vamos dizer que esteja ok o laudo, né? A gente pode fazer quesitos complementares, a gente pode pedir esclarecimentos, né? Mas de posse daquele laudo, nós vamos então fazer a nossa defesa final, tá? Com a ajuda do nosso assistente técnico. Daí sim, o nosso assistente vai fazer com base na documentação, na oitiva das testemunhas. Eu não falei ainda aqui, mas deveria ter falado. Tá? Pode ter também audiência de instrução com testemunhas, né? Por exemplo, eu estava no bar mitzvah e ela estava com o sorriso torto. Tá? Entendi. Então pode ter isso, tá? Nós podemos ouvir o perito na audiência. Pode ouvir? Pode ouvir o perito na audiência, a gente faz as perguntas pro perito, tá? Então, e depois fechando tudo, a gente vai pegar, o nosso perito vai fazer o laudo e nós vamos, com base no laudo dele, defender. Então, as provas juntadas demonstram, vamos dizer que a gente esteja defendendo o dentista, né? Nós provamos, com base na prova pericial e na documentação que nós diligentemente organizamos, que foram aplicadas as técnicas corretas, que a execução foi correta, né? Que o dano, a reação que houve é uma reação natural do corpo, imprevisível, né? E que nós adotamos as medidas necessárias para remediar, né? Mas que o corpo humano tem certas reações, né, inesperadas, né? E não houve, então, portanto, uma falha no serviço. Sim. Bom, isso está respaldado no documento A, B e C, nas radiografias A, B e C, o laudo corrobora, as respostas do quesito, as respostas ao quesito número 14 e o item 18 são conclusivas, nada há que indenizar, tal, né, merecendo o juízo de improcedência a essa ação. A parte contrária, ao contrário, daí vai dizer o seguinte: ela nunca comunicou, ela não percebeu que estava piorando, ela continuou, ela me induziu em erro, ela continuou mentindo. Aqui tem essas mensagens que corroboram o meu ponto de vista. Deixa eu só te interromper. O WhatsApp serve como prova também. Roger, tu quer... Olha só, casualmente, tá? Não podia. Não podia. Daí podia. Tá? E eu acho que vi, assim,
esse fim de Eu semana... podia porque ele podia. Se não podia... Eu acho que vi esse fim de semana que não pode. Tá? Entendi. Mas essa aí nós vamos ter que editar, porque eu não sei te dizer. Não sei te tranquilo, dizer. Tranquilo. Não, eu te digo que pode. Tá? Eu te digo que pode. Então é o seguinte, o WhatsApp, o que não pode? O que não pode? Tu coletar diálogos de terceiros. Tá? Diálogos de terceiros. Um diálogo em que eu sou o interlocutor, eu posso gravar. Se uma ligação nossa, mas eu não sabia que tu estava gravando, tu não me avisou. Não interessa. Eu sou o interlocutor e eu estava falando contigo, eu posso gravar. Tá? Pela mesma lógica, eu posso juntar as mensagens que a gente trocou. Por que não poderia? Né? Então, agora, mensagens de terceiros, né, é outra história. Tá? Então eu vou ter que olhar, claro, isso tem que estar fresco na minha cabeça, né? Sem dúvida. Eu como advogado, mas eu te confesso que começou a se dizer que não pode e depois pode, e eu acho que vi uma notícia esse fim de semana que não pode. Que não pode. Tá, muito bem. Tem mais alguma coisa assim que tu queira falar? Porque, assim, para mim, daí vai para o juiz, tá? Bom, tá. Isso. A gente estava nessa, daí eu interrompi com o WhatsApp. Sim. A gente estava no juiz. Vai para o juiz. E o juiz... Não, daí o juiz vai sanear o processo, vai ver se falta se tem alguma outra prova a ser produzida, e não havendo, vai para a sentença. Daí a sentença ela vai ser de improcedência, de procedência ou de parcial procedência. Por exemplo, eu entendo que houve dano, mas ele foi só material, né? Porque isso é muito comum do juiz falar. Isso é o mero dissabor do dia a dia. Esse é um dano, não entrou no aspecto moral, no sofrimento. Isso, aquela coisa, shit happens. Eles adoram essa justificativa. Sim. Tá? Então, às vezes o dano não alcança a esfera moral. Daí eles simplesmente condenam os danos materiais. Daí, parcial procedência. Ou total procedência, material, moral, dano estético, tudo que tu pediu. Né? Total procedência é quando tudo que tu pediu é concedido pelo juiz. Ou improcedência. Ele vai dizer, houve de fato o dano, mas não decorreu da imperícia, negligência ou imprudência do profissional. Então, improcedente. Daí tem o recurso de apelação. Tá, daí acabou por aí. Acabou o curso processual. Tá. E aí começa... O recurso. Por isso o nome recurso. Tá. Então, terminou o curso. Então, é um novo curso. Então, a parte apresenta a apelação. O recurso cabível é a apelação. Aí vai para a segunda instância. Vai ser julgado por uma Câmara composta de 3 desembargadores. Como o Lula. Como qualquer um que é processado. Sim. Como qualquer um que é processado. Mas é que o do Lula foi mais... É bom se servir como referência. Isso. Né? Então, exatamente como o Lula em segunda instância. Claro, instância. Depois vai para uma turma, né, do STJ. Mas é muito improvável que um processo desse tipo vá ser julgado pelo STJ. Por quê? Porque o STJ, ele resolve, tanto o STJ quanto o STF, eles cuidam apenas de matéria de direito. E como a gente viu aqui, a matéria é essencialmente fato. Então, é o fato. Fiz, não fiz, né? Cuidei, não cuidei, apliquei essa ou aquela técnica, no nosso contrato tinha essa ou essa disposição, tu foi informado de que havia esse risco. Então, isso são matérias probatórias. Então, se vai para o STJ uma matéria desse tipo, o STJ já rebate. Não cabe aqui rediscussão de matéria fático-probatória. Então, ele já mata o recurso lá antes mesmo de começar. Tá? Então, provavelmente essa questão vai se encerrar no Tribunal de Justiça com 3 desembargadores. Tá? E quanto tempo isso vai levar? Isso varia. Varia muito. Tem um caso meu de dentista que
porque ele tramita, acho que desde 2013, ou seja, 10 anos, tá? Já teve toda a função do processo, um recurso, etc., como eu havia dito, não foi para o STJ, ou seja, o autor, nesse caso eu defendo o dentista. O autor não recorreu para Brasília, deixou transitar em julgado, voltou para as instâncias iniciais, mas nesse caso foi determinado que a quantificação da indenização se dê mediante perícia, a liquidação por arbitramento, ou seja, perícia. E daí o processo está se arrastando de novo, porque daí impugna perito. Eu não aceito esse perito. Esse perito, ele já tinha participado de um outro ponto no processo. Esse perito não tem a especialidade XY. Tem essas impugnações, né? É que não veio ao caso aqui. Eu acho assim, eu quis te falar processo a típico, tramitação típica, claro, né? claro. Nesse meio tempo tem várias possibilidades, né? Impugna o perito, impugna as provas, impugna a documentação. Então, vamos dar uns 5, 7 anos. Não foi dado vista. Isso aqui juntou, não foi dado vista. Mas tu teve vista que tu pegou o processo naquele dia para fazer não sei o que, se presume. Então, daí vamos fechar em 5, 7 anos. Nesse caso do meu cliente, nós não temos interesse nenhum em postergar. É um cara... infelizmente ele foi condenado, né? Não é por nada, mas não fui eu o advogado do curso processual, né? Então teve um prejuízo grave ali na defesa dele, nas instâncias iniciais, que prejudicou a juntada de documentos. Daí ele foi julgado praticamente à revelia. Mas então ele foi condenado, né? E a gente conseguiu para ele a questão... Achei uma grande sacada e uma sensibilidade dos desembargadores quando eu mostrei para eles, olha, ele foi condenado porque a defesa não juntou a documentação, mas a própria documentação da autora contradiz a tese dela. E os desembargadores fizeram exatamente isso. Disseram assim, então vamos fazer o seguinte, a gente mantém a condenação, porque, enfim, foi a revel e tal, né? Mas vamos liquidar esse dano. E ele é uma pessoa... de boa fé, é uma pessoa que tem condições de pagar, ele quer pagar, mas o paciente quer trucidar com ele. E ele fica inflando a pretensão dele. O que isso faz? Ele não aceita as perícias, ele não aceita os peritos, ele briga até com a própria sombra e tal, né? E daí isso faz com que o processo se prorrogue no tempo, né? Sendo que o próprio autor quer pagar. Perdão, o próprio réu quer pagar. Mas daí a pretensão do autor não nos permite, né? Então isso fez, sim, o processo se estender. Eu não posso dizer aqui o tempo que vai tramitar um processo. Tá? Seria mera especulação. Tá? Existe infinitas possibilidades. Tá? Existem infinitas possibilidades. Tá? Mas esse processo está fora da curva em termos de demora, né? Não, eu acho que essa conversa aqui foi muito boa. Infelizmente, está encerrando, né? Até porque a gente perde a noção do tempo. Não. Perde visualizações. Quanto maior o podcast, os caras, tipo... Pô, tu podia ter me avisado isso no início. Não, prefiro ver um episódio de Friends, que é 25 minutos. Com toda razão. Né? Não. Tem que ver o podcast. Dentalcast. Okay. Com importantíssimos assuntos a serem abordados para cirurgiões dentistas. Perfeito. Tá? E eu agradeço a tua presença, tá? Mais uma vez o logo do Resmini Berthold Advogados. Quem quiser pode entrar em contato com o Dr. Rafael Berthold, tá? Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, alguma coisa assim, claro. no nosso público, que são centenas. Sim, centenas de milhares. De milhares de pessoas. Sim. Tá? Não, eu vou deixar então aqui um recado. Tá? Eu acho que o principal recado é: cuidem da documentação, né?
assim como o dentista, o advogado vai ter a mesma recomendação para vocês. Prevenção. Né? Então, assim como o dentista manda escovar o dente e passar fio dental, né, o advogado que trata com o dentista, né, que fala ao dentista, recomenda, então, sejam precavidos, cuidem da documentação. É uma coisa que vai gerar uma economia no futuro. Tá? E fiquem atentos para isso, porque às vezes só de estar atento, a gente já não permite que aconteçam as coisas. É verdade. Tá? Meu nome é Rafael Berthold, então, sou advogado, sou especialista em direito processual civil. Né? Se quiserem conversar, nosso escritório é Resmini Berthold Advogados, nosso telefone é 3069-9100. Vamos bater um papo. A gente atende bastante dentistas, nós somos de uma família de dentistas, ou seja, temos alguma intimidade já com a matéria, né? E somos craques em processo civil, estamos acostumados à dialética do processo, a falar, enfim, tá? Podemos ajudar. Fora que tem uma excelente oratória, né? Bom, daí é por tua conta. Eu não sei se tu fez curso de oratória. Não. Tu é um natural. Bom, se tu tá dizendo. Tu é um natural. Mas o que eu acho importante, então, é prevenção, tá? E nós estamos às ordens, tá? Acho que é isso. Bom, parabéns, Roger, pelo teu programa. Muito obrigado. Espero que faça sucesso. Espero que a gente possa também agregar positivamente na vida dos dentistas, né? Seja com a questão de prevenção, seja com outras questões previdenciárias, que eu acho que tu deve trazer Acho aqui. que eu vou trazer na próxima previdenciária. Porque aquela coisa, né? Sem querer puxar a brasa pro nosso assado, né? Mas dentista já entende de dente. Claro. Né? Então, às vezes, tratar de algumas questões como previdência, como as questões societárias, como as questões trabalhistas, sindicais, éticas, políticas. Né? Então, eu acho que é uma coisa que tu vai poder agregar bastante aí para o teu público, né? E conte sempre conosco, né? Nós estamos aí. Muito obrigado. E é isso. Parabéns. Desejo sucesso aí ao programa. Muito obrigado. Então, pessoal, nós estamos então encerrando a nossa maravilhosa entrevista com o Dr. Rafael Berthold e nos vemos no próximo episódio do Dental Cast.